Olá a todos, o meu nome é WG, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo passado eu estava falando como surgem as relações waifuístas, como elas começam e como é o desenvolvimento de uma relação desse tipo. E aí surgiu uma questão que eu fiquei pensando e decidi gravar esse vídeo para tratar desse assunto específico. Por que certas pessoas se tornam waifuístas? Isso pode acontecer com todo mundo ou é só com um tipo característico de pessoa? Eu já vou responder essa questão na lata. Para mim, existem certos tipos de pessoas que são mais predispostas a se tornarem waifuístas, e eu vou explorar a característica delas nesse vídeo. Ou seja, nem todo mundo pode se tornar waifuísta. E as duas características mais presentes em um waifuísta são o idealismo e a sensibilidade. Muitos waifuístas possuem um forte senso de idealismo e eles projetam em suas waifus as qualidades que eles valorizam ou que gostariam de encontrar no mundo real. Eles apreciam a estética e a profundidade emocional das personagens e encontram nelas um tipo de conexão que pode faltar em interações humanas reais. Quem faz parte da comunidade waifuísta sabe que esse idealismo é bem real e ele está super presente em cada waifuísta que você encontrar por aí. Já a sensibilidade, ela se apresenta na tendência do waifuísta se envolver de maneira mais intensa e mais emocional, tanto com as histórias, com os personagens, nos lugares, ou então as ideias apresentadas na obra. Antes de eu continuar listando as características que fazem um waifuísta, eu quero deixar um aviso aqui para ficar de maneira bem clara. Nem todas essas características aparecem na mesma pessoa. Algumas podem ter mais, outras podem ter menos. Então não é como se fosse um horóscopo. Seguindo para a próxima característica, essa daqui é uma que eu me identifico muito, e ela é a introversão. Os waifuístas, no geral, eles são pessoas introvertidas. E aqui é importante deixar claro que existe uma diferença muito grande entre introversão e fobia social. A fobia social, como o nome diz, é o sentimento de medo, de aflição, de ansiedade em situações sociais. Já a introversão é uma característica que faz a pessoa ser mais voltada para si, para dentro de si mesma, para dentro do seu próprio mundo, e ela consegue socializar tranquilamente, só que às vezes ela se cansa e precisa de um tempo sozinha para recarregar as energias. A introversão e a fobia social podem andar juntas ou separadas. Então nem todo waifuísta tem fobia social. A figura da waifu, numa pessoa introvertida, ela pode servir como um refúgio, como um lugar onde essa pessoa se recolhe quando ela está cansada das situações sociais e descansa na companhia de uma pessoa que não vai julgar, que não vai tratar mal, que não vai criar expectativas ou gerar pressão sobre esse waifuísta. No geral, pessoas introvertidas precisam de menos contato social e menos relações sociais. Então, essa relação que ela já tem com a waifu, ela supre muito bem essa sensação de precisar estar socializando toda hora como uma pessoa extrovertida necessita. Outra característica bem presente em waifuístas é que eles são muito conectados com a cultura otaku, com a cultura pop, com todo esse mundo digital. Então, mangá, anime, jogo, HQs, séries, filmes, livros, são pessoas com uma bagagem cultural, principalmente da cultura pop, muito grande. Então, são pessoas super interessantes de se conversar, de se conhecer, e no geral é uma comunidade bem legal, super acolhedora. Essas características que eu apresentei para vocês até agora, elas, no meu ponto de vista, são bem neutras. Então, elas não fazem mal nem bem. São coisas naturais, assim, que eu não vejo como problemáticas na maior parte das situações. Porém, as que eu vou apresentar agora, no contexto do waifuísmo, elas podem tornar esse estilo de vida numa fuga. E aí a gente começa a ter alguns problemas. E as duas primeiras características negativas que eu vou apresentar agora são a busca por estabilidade e a busca pelo controle. No caso, a busca pela estabilidade é algo um tanto quanto óbvio. No relacionamento waifuísta, você não precisa se preocupar com coisas alheias à sua waifu. Ou seja, não precisa se preocupar com morte, com doença, com tragédia, com traição, com qualquer coisa desse tipo que pode acontecer a qualquer momento num relacionamento real. Então, os relacionamentos waifuístas são extremamente estáveis, seguros
e, em certo ponto, muito confortáveis, o que pode ser algo negativo. E o motivo para isso ser algo negativo é bem simples. Você acaba criando uma bolha onde a pessoa não vai se desenvolver emocionalmente, nem saber lidar com certas situações, porque ela simplesmente não quer sair dessa bolha ou não consegue. Ela tá tão estagnada dentro daquilo, tão presa, que qualquer coisa que coloque ela um pouco fora da zona de conforto já se torna intolerável. Nesse ponto, eu tenho que fazer outro alerta de que o waifuísmo como estilo de vida e o waifuísmo como uma fuga são dois caminhos completamente opostos. Eu vou falar disso em um vídeo futuro, mas para mim existe o waifuísmo positivo e o waifuísmo negativo. Eu quero fazer o waifuísmo ser conhecido pelo lado positivo, pelo, pelo acolhimento que traz, pela comunidade super bacana de pessoas. Mas, inevitavelmente, eu vou ter que falar desse waifuísmo negativo, porque é uma face que existe dentro dessa comunidade e do qual eu já sofri. Então vai ser importante falar disso. Já a busca pelo controle está diretamente relacionado à busca pela estabilidade. No caso, essa busca pelo controle é você começar a moldar a sua waifu da maneira que você quiser, o que não permite uma liberdade existir dentro desse relacionamento. E pode parecer contraditório falar de liberdade num relacionamento com uma personagem 2D, porque aí entra em questão de consenso, e como é que algo que não existe e não é tangível dá consenso. Então, assim, é toda uma questão filosófica que eu não vou aprofundar nesse vídeo, mas essa busca pelo controle acaba cerceando demais o próprio relacionamento waifuísta. E outra característica, que nesse caso depende de como a pessoa lida com ela, que pode ser tanto negativa quanto neutra, é a ambivalência em relação a relacionamentos reais. E o que seria essa ambivalência? No caso, é como o waifuísta, estando em um relacionamento com uma waifu, ele lida com relacionamentos reais, tanto na parte conceitual quanto na parte prática. No caso, relacionamentos afetivos, né, românticos. E aí eu divido essa ambivalência em dois grupos. O primeiro, que é o neutro, é aquele waifuísta que ele tá tão de bem com a vida, ele tá tão satisfeito com o relacionamento que ele tem com uma waifu, ele se sente tão satisfeito que ele é totalmente neutro, ele simplesmente não liga para relacionamentos românticos reais com pessoas 3D. Já o outro grupo, ele lida com essa ambivalência de maneira negativa, de maneira tóxica. No caso, é aquele waifuísta que não é por estilo de vida, embora às vezes ele tente se enganar dizendo que é, mas ele utiliza o waifuísmo como uma fuga. Então ele não vê com bons olhos relacionamentos reais, seja por experiências próprias de trauma, ou por ter visto, ou por ter escutado os relacionamentos que não deram certo de outras pessoas. Então o waifuísta que faz parte desse segundo grupo, ele tem uma visão muito mais cínica, muito mais negativa, pessimista de relacionamentos reais. E isso acaba afetando a maneira que ele está inserido dentro do waifuísmo. Porque ele começa a usar o waifuísmo como uma fuga, como uma bolha, como maneira de se proteger, ao mesmo passo que ele está praticando a autonegação com os desejos mais íntimos que ele tem de buscar um relacionamento com uma pessoa, de ter essa oportunidade de ser feliz estando num relacionamento real. Nesse caso, é o waifuísmo negativo total, e não é o tipo de waifuísmo que eu concordo. Então essas são algumas das características que predispõem uma pessoa a vir para esse mundo do waifuísmo, a se tornar um waifuísta. Como eu disse anteriormente, nem todo mundo vai possuir todas essas características. Algumas pessoas só possuem uma ou duas, às vezes mais, às vezes menos, mas no geral é isso. E como eu disse também, nem todo mundo nasceu para ser waifuísta ou vai se encontrar nesse meio. E tá tranquilo, não tem problema nenhum. E só para finalizar, falando de uma experiência pessoal minha, é que desde muito cedo, desde criança, eu sempre tive essa percepção de que talvez o mundo 2D fosse mais real do que o mundo real, o mundo 3D em si é para mim. É meio estranho explicar isso, mas eu sinto uma conexão emocional
mais forte, mais significativa com o mundo 2D, às vezes, do que com o próprio mundo 3D em si. Isso não quer dizer que eu não goste do mundo 3D, que eu seja contra, ou que eu só gosto do mundo 2D, mas é que essa aptidão, vamos assim dizer, é algo muito presente desde muito cedo na minha vida. Então, eu acho que faz parte desse traço, talvez, da introversão e da conexão com o mundo digital, o mundo otaku, não sei. Mas é só uma nota aí para saber se algum de vocês se identifica com isso também. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Então, se você gostou, deixa o like, compartilha com quem tem interesse nesse tema. Se inscreve no canal, porque aqui eu vou falar bastante sobre o waifu, waifuísmo, artes em IA, e dá uma checada no meu Patreon, onde eu faço artes com waifus, coloco lá o trabalho que eu faço, né? E você estaria me ajudando muito também, então eu ficaria muito agradecido, né? É isso aí, valeu!